Os governadores estavam irredutíveis em não abrir, não flexibilizar antes do tempo. Mas houve uma pressão muito grande das empresas para que voltassem e realmente eles não existiram, indo contra as recomendações que ainda defendiam o afastamento por um período mais prolongado do que já foi, e nada acabou mexendo com a cabeça dos governadores para manter as suas posições. E aí começaram a flexibilizar com várias etapas, né, com regras, enfim. E o fato é que a turma voltou exagerando, talvez, ou uma parte realmente não querendo voltar por receio, mas o fato é que a gente constatou, através, principalmente do trânsito, uma volta bastante forte à atividade. É claro que, quando isso acontece, duas coisas podem ocorrer: melhorar a situação dos contágios, caindo mais ainda esses contágios em relação à tendência que vinha, ou, ao contrário, retomar a tendência de piora de contágios e, em seguida, de mortes. Eu venho reparando que o número de mortes ele vem se sustentando no nível de 1.100, 1.200 mortes por dia já há umas 3 semanas. Se mantém nisso. E a gente está caminhando para 70 mil mortes nesse período curto de impacto da pandemia. E é um tal de ir e voltar. Vários municípios do interior, que antes não estavam infectados, passaram a ficar infectados, e vários municípios flexibilizaram, antes do tempo, o afastamento. E o que nós estamos vendo é que vários municípios estão voltando à fase anterior. O número de pessoas para comprar caiu assustadoramente. E muitas vezes eles abrem, mas não vendem, ou vendem tão pouco que não compensa abrir. Então, tem casos de lojas, empresas, que abrem e depois se arrependem de abrir porque não tem o consumo que eles esperavam, ou que seria um consumo mínimo. E tem os casos, realmente, de que pessoas começam a ver que estão correndo risco. E aí querem voltar para casa, manter o isolamento. Mas o fato central é que governadores e prefeitos que iniciaram o processo antes do tempo estão vendo que a coisa não funciona assim. E, afinal, não é uma experiência só brasileira. No mundo todo está acontecendo isso. Tenho contato com algumas pessoas que moram fora do Brasil e que também passaram por esse processo de idas e voltas, e muitos já estão voltando. Parece que esse vírus ele não está dando muita bola para essas questões ligadas a que eles vão diminuindo de força e aí vão indo embora e as coisas ficam bem novamente. Não parece ser esse o caso. Então, a gente tem que se preparar realmente para um combate mais duro, mais efetivo, se a gente quiser, no fim da linha, chegar a uma situação sustentável do ponto de vista de saúde, porque não é uma briga fácil essa, não. Amir, o comércio deu uma leve recuperada, grosso modo, caiu 30, voltou 15. Então você acha que ele deve se estagnar de novo? Foi mais uma compra, uma volta de um consumo das coisas mais necessárias? Porque a gente viu nessa flexibilização o pessoal doido na rua comprando 25 de março, os grandes comércios de rua sendo aquecidos. E agora, provavelmente, aquilo que você está abordando, a gente deve ter que fechar novamente. Isso para a economia, para planejamento mesmo de um botequim é complicado, né? Você tem múltiplas situações. Desde um pequeno comércio que consegue, talvez com um pouquinho mais de venda, se viabilizar, porque entra algum recurso, melhor do que não entrar nada. Muitos empresários negociam com seus trabalhadores também de compreender a situação e flexibilizar um pouco a questão dos salários. E tem situações nas quais ou você abre e tem uma quantidade de venda razoável, e aí você vale a pena manter aberto, ou então, ao contrário,
Não tem, e você ainda mantém uma situação de não reentrar na atividade. Só que quando isso ocorre, normalmente ocorre junto com um aumento do desemprego. Mais gente é demitida e você fica num círculo vicioso ruim, né? Porque menos gente para comprar, menos faturamento nas empresas, mais demissões para segurar o equilíbrio financeiro e econômico da empresa, e assim vai. Então, eu não vejo uma saída fácil nesse momento, não. O que eu acho que a gente precisa torcer é para que surja remédios e surja vacina que ponha fim a isso, porque essa resistência desse vírus está superando as expectativas anteriores. E a gente tem que dançar conforme a música. Se realmente essa situação está aparentando uma resistência do vírus maior do que se pensava, a gente vai ter que ter resistência para enfrentar isso. Os governos têm que se organizar para isso. Infelizmente, esse governo está empurrando as pessoas para voltar para o trabalho. E não está dando certo. E a gente tem que se conscientizar disso. Até o presidente que vinha mantendo uma posição de falar que isso não é nada, que essa coisa, enfim, não pega tanto, aí acabou já se ferrando. Será que ele está mesmo ou é mais uma jogada dele? Porque é difícil acreditar nesse cara, hein? Não sei. Eu realmente não sei. Esse governo faz tanta jogo de cena, tanta coisa que faz desconfiar das reais intenções dele. E eu não sei, pode ser que, como ele não deu o nome das 2 ou 3 vezes que ele foi fazer o teste, ele não deu o nome. A coisa soa estranha, realmente. Amir, aquela frase que a gente sempre fala, né? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Nós estamos nessa situação e pinta um desânimo total nas pessoas, né? A gente não deveria entrar nessa de desanimar numa luta que é uma luta, é uma guerra, digamos. Mas isso acontece com a gente não vê saídas. Coisa terrível. Olha, Wanderlei, a gente tem falado aqui na rádio. A única maneira que a gente conhece, que a experiência de outros países também mostra, é que enquanto você não tiver uma vacina para você poder voltar à vida normal, você tem que ter o afastamento. Quanto mais radical for esse afastamento, melhor. A gente viu isso na China e em outros países que jogaram com peso, com força, nessa questão do lockdown. Porém, como é que você faz um afastamento? Um país seguro, se você não garante que as pessoas e as empresas possam ficar inativas ou em casa as pessoas durante o tempo necessário para você se resguardar e não favorecer o contágio. Para isso, você teria que colocar recursos na mão do povo. Não basta você ficar com a ajuda emergencial de R$ 600. Embora seja uma boa ajuda, ela é aquém das mínimas necessidades para as pessoas conseguirem atravessar isso. Sem falar nas empresas, que também os donos de empresas, médias empresas, pequenas, micro, eles estão numa situação também nada confortável. Então, teriam que ter ajuda do governo para fazer essa passagem. Ora, quando a gente fala que precisa dos recursos para isso, o que a gente vê na resposta do governo e de vários economistas ligados ao mercado é que o governo tem que se endividar para fazer essa ajuda. E a gente tem falado aqui que, se for esse o caminho de endividamento que vem sendo trilhado até agora pelo governo brasileiro, você vai criar uma situação terrível de insolvência, porque, se nada for feito, essa dívida que a gente tem, né, em títulos do governo com o mercado, que no começo do ano estava em 76% do produto interno bruto, essa dívida, quando chegar no final desse ano, estará perto de 100% do produto interno bruto. Ora, isso é desastroso, é impossível manter uma situação dessa. O que aconteceria numa situação dessa, Amir?
haveria uma desconfiança de que o governo não tem bala na agulha para honrar os seus títulos, entendeu? Porque o governo se endividou além, que seria recomendável, e aí tem duas alternativas. Ou o governo tem credibilidade e pode emitir moeda nessa circunstância ruim, ele emite moeda e pode gerar inflação, porque você está numa situação mais inconfortável e de maior desconfiança. Mas se você faz isso com antecedência, você não tem risco de inflação, porque você tem subconsumo. E aí sim você consegue injetar muitos recursos na economia e manter a economia de pé. Foi essa a fórmula usada em 2008, na crise da quebra do Banco Lehman Brothers, lá nos Estados Unidos, que foi usada pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo Japão, Austrália, China e outros países. Emissão forte de moeda para socorrer empresas e pessoas. Aqui não se está falando nisso. E no mundo todo, os que estão fazendo mais força para manter a população afastada estão emitindo maciçamente. Mas, infelizmente, o governo está trilhando um caminho que agrada aos bancos, que são os grandes credores da dívida. Quanto mais dívida, mais os bancos podem ganhar recursos, né, que eles é que emprestam, acabam emprestando dinheiro.